Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Que diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus pensamentos, seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu falei que eu quero aproveitar essa oportunidade para engrandecer o Senhor. O desejo do meu coração, irmãos, é aproveitar essa oportunidade só para adorar, só para proclamar a bondade do Senhor, a grandeza dele. Quando Paulo escreveu isso aqui, irmãos, e após ler todos os capítulos aqui anteriores, até eu, antes dessa declaração final aqui, que é um resumo de tudo, até eu fiquei maravilhado. Não foi uma só vez, não. Porque se você for analisar o contexto, ele fala a respeito, dos ramos ali enxertados, ele fala a respeito de Israel, ele fala a respeito dos gentios, ele fala a respeito daquele que era povo, e que os outros que não eram povo agora foram enxertados. Ele fala daquilo que aconteceu, por que aconteceu. E ao mesmo tempo que a gente pensa que uns foram desprezados, ele está falando, não, isso aconteceu, mas vai ter restauração, vai ter. Irmãos, quando você analisa esse capítulo, quando você chega nesse final, você fica maravilhado quando você entende o que ele estava querendo dizer. E aí ele faz essa declaração: ó profundidade da sabedoria, das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Só esse capítulo aqui é coisa, irmão, para você engrandecer o Senhor e falar assim: meu Deus do céu, porque você consegue enxergar o Senhor trabalhando nos bastidores das coisas. Mais do que você olhar só o que aconteceu, só a ocorrência depois, só o fato depois. Quando Paulo começa a falar sobre isso, você consegue enxergar a mão de Deus por trás e o propósito dele na frente. Você fala: meu Deus do céu, parece que tudo foi arquitetado, tudo foi desenhado, tudo foi projetado e tinha um plano, e realmente. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Eu quero ficar nesse texto aqui: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e da ciência de Deus. Quem se lembra? Quem se lembra de uma mensagem que o irmão Ailton trouxe aqui? E ele falou do livro de Provérbios. No momento de meditação com o Senhor ali, o Espírito Santo falou no coração dele que aquele livro era o próprio Espírito Santo falando, a sabedoria de Deus ali falando. Quem se lembra dessa mensagem? Eu vinha no caminho meditando sobre isso, irmãos. O próprio Espírito é a sabedoria, é uma pessoa, mas ele é a sabedoria encarnada. Eu vim meditando a respeito do pedido de Salomão, a respeito de quando Deus pergunta para aquele homem e fala assim: escolhe o que você quiser que eu te dou. Irmão, você já parou para meditar nisso? Eu gosto quando a gente tem os estudos aqui, quando a gente tem a palavra, porque a gente amplia a visão, E a gente descobre que a palavra de Deus, ela não nos limita, muito pelo contrário, o Senhor, ele sempre nos deu condição ampla para muita coisa. E às vezes existem grupos que eles ficam discutindo entre coisas que estão na palavra, porque um crê só numa parte, o outro crê só na outra parte, e aí os dois fazem distinção e racham, como se aquilo tivesse rachado no meio. Não estou nem falando de velho e novo, estou falando às vezes de princípios que estão na palavra. E aí junta um grupo para discutir sobre aquilo, e um fala de uma parte, não, eu creio que é assim, o outro fala da outra parte. Mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar o cenário inteiro, porque você não precisa escolher um ou outro. Deus está concedendo o todo. E pensando nisso, irmãos, eu olho para o pedido daquele homem. Aquele homem teve o privilégio, mesmo sendo ser humano um falho que era, e a gente sabendo que o final dele não foi tão bom quanto deveria ser. O homem que portou a sabedoria, acabou se inclinando a outros deuses, mas era homem antes de qualquer coisa. Mas ele teve o privilégio de fazer uma escolha. Deus olha para aquele homem e fala: me pede o que você quiser, o que você quer.
E eu fico imaginando, irmão, quantas coisas ele não poderia ter escolhido. Quantas coisas ele não poderia ter, almejado, e aquela era a oportunidade dele aproveitar e falar: eu quero isso aqui. Mas ele olha para algo que o pai dele tinha deixado para trás, ele ainda jovem, uma nação, um povo para ser guiado e conduzido, e eu creio que no coração de Salomão tinha um temor. Eu acho que ele olhava para a capacidade dele e ele falava assim: eu não vou conseguir dar continuidade naquilo que meu pai começou. Porque Davi, ele foi um líder, ele foi alguém que guiou muita gente, ele conduziu muita gente, ele juntou muita coisa. De repente Salomão olha para aquilo e fala: eu vou dar continuidade. Ele tinha conselho de Davi. Davi falava: conhece o Deus do teu pai, serve a ele com espírito voluntário, se aplica, enquanto você buscar ele, vai ser com você. O dia que você abandonar, ele vai te abandonar. Então ele já tinha as instruções. Só que eu acredito que ele, olhando para vamos dizer assim, para a intimidade que o pai tinha, e olhando para a forma como Davi reinou, ele olhava para ele e falou: eu não sei se eu vou ser capaz de dar continuidade a isso. Então um homem que teve o privilégio e o momento de escolher qualquer coisa que ele poderia escolher, dentre riqueza, dentre condição, dentre concubina, que naquela época tinha e não era pouca, irmão, ele poderia ter escolhido muita coisa, mas ele olha para o Senhor e ele fala: eu quero sabedoria para conduzir esse povo. Primeiro, reconhecimento de que eu não sou capaz sem a sabedoria. Eu preciso de ajuda. É como se ele estivesse fazendo um pedido para Deus: eu preciso de ajuda para conduzir esse povo. Existe uma responsabilidade que foi colocada na minha mão e eu estou enxergando em mim a incapacidade. Então assim, me ajuda, me dá sabedoria. E o que é a sabedoria? É o espírito de conselho, é o próprio Espírito, é a sabedoria, é o Espírito Santo. É como se fosse a pessoa do Espírito Santo aconselhando a ele. É a sabedoria para entender, para discernir, não só para dar explicações, porque a Bíblia fala que a glória do homem é dar explicações. O homem, irmãos, ele adora explicar coisa para o outro, demonstrar conhecimento, falar assim: eu não sei fazer isso aqui. Aí logo vai aparecer um, vai falar: eu te ensino, deixa que eu te explico. Porque a Bíblia fala que a glória dos reis é essa, é dar explicação às coisas. Mas não era só para explicar, era para entender, era para aplicar, era para ser conduzido. Então é um pedido de ajuda, e aí ele recebe aquela sabedoria e ele consegue conduzir aquele povo. Teve suas falhas, mas ele tem aquela sabedoria. E eu estava meditando sobre isso. Eu creio no poder que a palavra nos concede, irmãos, de autoridade, que nós temos aprendido em muitos momentos, irmãos, de determinação por fé. Eu creio quando a palavra fala que se você olhar para um monte de problema, seja do que for o monte, por maior que ele seja, a palavra fala que se você tiver fé, e se você declarar sem duvidar no seu coração, você vai dizer para ele se erguer da sua frente, se lançar para o outro lado, e isso vai acontecer, contanto que você declare sem duvidar no seu coração. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio em momentos que a gente vai viver que o próprio Espírito... Eu já dei um testemunho aqui, irmãos, no momento que eu estava trabalhando no recebimento da empresa, e eu não estava nem esperando que aquilo acontecesse, mas tinha passado uma situação nos dias antes, com uma moça que trabalhava no financeiro. Irmão, foi uma injustiça. Eu vi aquela mulher chorando na frente do meu diretor, por causa de uma situação que tinha acontecido com ela. Irmãos, eu desci lá do meu trabalho depois e fui trabalhar, e eu não estava esperando isso, mas teve um momento que naquela empilhadeira, em cima da empilhadeira, eu comecei a louvar a Deus, comecei a adorar, como nós fizemos aqui. E a minha vontade era adorar o Senhor, era só adorar, era glorificar Ele, era chamar a presença dEle para estar comigo em cima daquele carrinho ali, daquela empilhadeira. De repente, o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo que penetra todas as coisas, que conhece as profundidades, as profundezas de Deus, ele tinha um propósito para aquele dia. Qual que era o propósito? Era quebrar o jugo que estava sobre aquela mulher, era desfazer a obra que o inimigo tinha feito. O inimigo tinha armado um laço para ela, e usou ali o homem que tinha uma influência, tinha um poder, uma autoridade na empresa, e determinou algo, falou: a partir de hoje vai ser assim. Aquela mulher saiu da reunião, irmãos, oprimida, angustiada, chorando, e falando para o diretor: você não pode deixar de fazer isso comigo. E ele: calma, mas ele determinou: vai ser assim, vai ser a partir de hoje. De repente eu estou lá, irmãos, no carrinho, sem pretensão nenhuma, mas no momento que eu começo a louvar, esse Espírito, essa pessoa toma minha boca,
toma o meu ser de uma forma que eu não consigo explicar para você. E a minha boca, quando eu menos percebi, estava profetizando, estava liberando palavra de autoridade, estava determinando, estava, irmãos, agindo no mundo espiritual de uma forma que eu não vou saber explicar para você, mas eu era tomado, eu era impulsionado, era mais forte que eu. Ao mesmo momento que eu tentava louvar, irmão, da minha boca saía palavra, profecia, saía determinações, e eu sentia que aquilo estava indo lá para cima, e eu determinava, liberava, irmãos. Daqui a pouco, no mesmo dia, irmãos, eu vejo aquele homem descer de lá de baixo, pegar o carro e ir embora, correndo. Eu olhei para a hora, eu achei aquilo estranho, porque o homem trabalhava 14 anos na empresa. Eu nunca vi aquele cara sair mais cedo da empresa, mas ele saiu e foi embora. Deu uns 5 minutos, essa menina desce lá no recebimento para falar comigo. Ela fala: você não sabe o que aconteceu. Falei: o quê? Cícero passou mal lá em cima, aconteceu alguma coisa com ele não estava se controlando lá e saiu, pegou o carro, não falou nada, não deu nem tchau para ninguém, pegou o carro e sumiu, não sei nem para onde que ele foi. Eu falei: nossa. Quando foi no outro dia, irmãos, esse homem volta, e tudo que ele tinha determinado, tudo que ele tinha colocado, ele reverte a situação e ele fala: esquece aquilo que eu falei ontem, não vai acontecer mais, volta da forma que estava, esquece tudo. Ele desfez tudo, irmãos. E aí eu fui entender, o mesmo Espírito que usa a nossa boca para determinar, e eu creio nisso, quando você determina, você recebe vitória. Só que eu também vivi outros momentos onde eu podia determinar, e eu sabia que eu podia determinar. Eu sabia que se eu determinasse da forma como eu determinasse, podia acontecer. Só que o Espírito colocava no meu coração: você pode escolher do seu jeito, ou você pode deixar que eu faça do meu. E aí eu lembro de uma palavra de Jesus lá na cruz, perto da morte dele, onde ele fala: se possível for, passa de mim esse cálice. Esse é o meu desejo, era a minha vontade. Se tem alguma forma de não acontecer, Pai, eu estou te pedindo, passa de mim esse cálice. Mas ele vence a sua vontade, e ele fala assim: mas todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então assim, é algo que você vê que não é separado, é completo. Ao mesmo tempo que o Espírito me usava às vezes para determinar coisas, hoje eu consigo olhar para trás e perceber que em alguns momentos, quando eu tive a capacidade de determinar, mas eu olhei para Deus e falei assim: Senhor, eu não vou determinar, porque eu não quero escolher. Por que você não quer escolher? Porque eu entendo que a sua escolha é melhor do que a minha. Eu poderia escolher e dizer assim: eu quero assim, assim e assim. Só que a minha visão, aí eu vou entrar na mensagem de domingo de manhã. A minha visão, ela é curta. E o Espírito me fez enxergar que a visão dele é ampla. E aí, o que eu entendi nesse momento? Se eu determinar, eu vou determinar segundo a minha visão de agora. Só que eu só conheço agora. E pode até acontecer do jeito que eu estou determinando agora. Só que eu não sei se esse vai ser o mesmo desejo daqui a alguns anos. Só que o Espírito, ele conhece o agora, mas ele também conhece lá na frente. E se eu tiver a capacidade de deixar de determinar aquilo que eu quero da forma como eu quero, para me colocar nesse lugar de Jesus, de falar assim: seja feita não a minha, Senhor, mas a tua vontade, eu abro mão do meu direito de determinar, porque eu tenho fé que se eu determinar, assim será. Mas eu abro mão nesse momento, porque eu entendo que o Senhor tem uma visão mais ampla do que a minha. Eu entendo que eu estou enxergando agora algo que parece um problema, e eu poderia determinar e ver essa situação mudar, mas eu não sei se daqui a alguns anos isso continua sendo um problema. Pode ser que isso seja algo que vai acrescentar, que vai me aproximar, que vai me aperfeiçoar. Então eu rompi esse lugar e falava: Espírito Santo, seja feita a tua e não a minha vontade. Me ajuda a escolher, me ajuda a escolher conforme a tua vontade. E aí parecia ruim, irmãos, parecia ruim engolir aquilo no momento. Mas todas as vezes que eu fiz isso, irmãos, hoje eu olho para trás, todas as vezes a vontade de Deus foi bem melhor para mim. Porque existe uma profundidade da sabedoria, existe uma riqueza que eu não consigo falar por palavras aqui. É por isso que eu nem estou preocupado em gastar todo o tempo tentando te convencer disso. Mas eu quero dizer que a vitória, por quê? Tem um momento de determinar, tem um momento de se sujeitar. Como que a gente sabe disso? A vitória está dentro de você. A pessoa está dentro de você. A instrução está dentro de você. Talvez na hora que eu quero me sujeitar, Deus está olhando para mim e está falando: não, eu quero que você determine. Aleluia. Glória a Jesus.
Podem esses ossos reviver? Não sei, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, então profetiza. É um momento onde eu não estou querendo tomar partido, porque a situação ela é tão agravante aos meus olhos. Eu olho para Deus e falo: Senhor, se pode ou não pode, eu não sei. Aos meus olhos parece impossível, então eu não quero tomar partido. O Senhor que sabe de todas as coisas. Ele está falando, então profetiza. Se você profetizar, você vai ver o milagre. E a coisa acontece através da profecia, através da determinação, através da fé, através da aplicação. Mas tem momentos onde a gente quer determinar e quer dizer o caminho por onde as coisas têm que acontecer. E Deus está falando: não vai ser da sua forma, não vai ser do jeito que você quer. Se a irmã pudesse determinar 24 anos atrás, para a irmã que se converter há 24 anos atrás, não já tinha determinado? Mas existem etapas na vida que precisam ser cumpridas. Irmãos, o Espírito da sabedoria, dessa profundidade, ele habita em você. A gente só perde por não consultar a Ele, por não perguntar a Ele, por não se entregar à vontade dEle. Eu quero dizer isso, eu quero declarar isso, irmãos, com certeza e convicção. Se a gente, a partir de hoje, começar, irmãos, a se relacionar dessa forma como eu estou falando para você, com o Espírito Santo, Ele vai conseguir te conduzir no tempo certo de cada coisa. Quando você não quiser profetizar, não quiser determinar, e for o momento, Ele vai ter a capacidade de te conduzir a fazer isso. Ele não vai fazer por você, Ele vai te conduzir a fazer isso, porque a Bíblia fala que Ele é o ajudador. Ele não faz o que você tem que fazer, mas Ele te impulsiona a fazer aquilo que você tem que fazer. Ele não substitui você na oração, mas a Bíblia fala que ao mesmo tempo que Ele não toma o lugar da oração, Ele intercede por você e também interpreta a intenção do seu coração, e Ele leva isso para Deus. Ao mesmo tempo que, se você se colocar num lugar de oração onde você não sabe nem o que você está orando, a oração do Espírito, a oração em línguas, Ele pode te conduzir a orar e profetizar as profundidades de Deus, a profetizar as coisas mais profundas que a sua mente não tem capacidade de discernir, de entender, e que se você for falar com o seu entendimento, você não vai alcançar. Então Ele te instrui, te impulsiona a chegar num lugar e falar: deixa eu conduzir essa oração, deixa eu guiar essa oração, deixa eu falar através da sua boca. E quando você menos esperar, irmãos, o seu espírito está sendo edificado, as bênçãos estão te alcançando, as portas estão sendo quebradas, as correntes estão sendo quebradas, e você não sabe nem o que aconteceu. Quando você cai em si novamente, você olha e a vitória já foi concedida para você. Há momentos onde a enfermidade está tentando tomar a sua vida, está tentando te barrar, te paralisar, você não sabe o que faz com aquilo, mas o Espírito leva você a fazer o que você tem que fazer, seja determinar a sua vitória, porque sobre a enfermidade Ele nos deu poder e autoridade. E quando eu oro para um vírus, quando eu oro para uma enfermidade, quando eu oro para uma doença, eu entendo e eu tenho fé para dizer para ela: você está impedida de prosperar no meu corpo, você está impedida de crescer e de se multiplicar no meu corpo, porque o meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que existem momentos onde eu vou falar, onde eu vou profetizar, e não vai acontecer daquele jeito, porque não é o momento. Os irmãos estão entendendo? Deus tem uma grande vitória para nós nessa noite, e eu quero só deixar isso para a sua meditação. Como você tem se relacionado com Ele, essa pessoa que está aí dentro de você, que te aconselhou hoje, que tem te aconselhado, que tem falado com você, como você tem se relacionado com Ele? Eu falei uma vez aqui de uma oração, né, irmãos, que eu ouvi lá no monte, e aquilo, irmão, me constrangeu. Eu fiquei pensando: a gente não pode dar ordem em Deus. A ordem é nas coisas do inimigo. Deus deu autoridade para você para parar o reino das trevas, mas não para determinar as coisas para Deus. E às vezes a gente inverte o papel.
a gente dá ordem nas coisas de Deus e para o inimigo a gente se sujeita. Por quê? O inimigo vem com uma seta, coloca uma enfermidade de você, você fala, deve ser a vontade de Deus. Não é, irmão. Não é. Essa é a hora de você se levantar e combater contra aquilo. Não, mas se Deus não fez ainda, não, tem a hora de você levantar. Mas tem um momento que Deus está tratando com a gente e a gente se levanta. Eu não aceito Jesus. Eu não aceita como? Como que você não aceita? O tratar de Deus, como que a gente vai parar? Mas nessa noite o Senhor colocou de uma forma muito simples no meu coração. Eu quero me revelar de uma forma profunda. Eu quero ser a sabedoria dentro do seu espírito, dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, que vai te conduzir. Eu quero ser aquele que vai te aconselhar. Eu quero ser aquele que vai conduzir você a ter vitória quando você nem está esperando ter vitória. Eu quero ser aquele que vou segurar nas suas mãos e vou levar você. Então nessa noite que nós possamos, irmãos, deixar o Senhor fazer a obra dele, deixar o Senhor ter liberdade de trabalhar, liberdade de transformar. Em alguns momentos eu saí com um pensamento, irmãos, e eu orei, apresentei a Deus. E aí eu comecei. Aí chegou um momento que, irmão, tudo foi contrário daquilo que eu imaginei que seria. E aí eu poderia olhar para aquilo e determinar, falar, não, vai ser assim porque eu coloquei no meu coração. E a Bíblia fala que Deus, concede o desejo do meu coração. Mas a Bíblia também fala que o meu coração é enganoso. Olha como que eu tenho que ser, irmãos, sensível. Bom, Deus concede o desejo do meu coração. E se eu determinar com o desejo do meu coração, mas se meu coração está me enganando agora? Não é difícil ser crente? Não é não, irmão. O Espírito Santo está dentro de você. Quando você tem essas dúvidas, essas questões, agora o que eu faço? Você tem que se lembrar que tem uma pessoa dentro de você. Não é esperar você ir para a igreja. Vou perguntar para o pastor o que eu faço. Se Deus tocar você, pergunta. Eu estou falando contra não, irmão. Ele está aqui para aconselhar. Mas tem uma pessoa dentro de você, na onde você estiver, se você se lembrar disso. E agora, Senhor, é meu coração que está me enganando ou é a hora de eu determinar? Irmão, a resposta ela vai vir. É só isso que Deus quer que você entenda. E hoje, a vitória que você quer é Deus trabalhando na sua vida ou é a hora de você se levantar e determinar? O Espírito Santo vai falar dentro do seu coração. O Espírito Santo vai trazer a revelação profunda dentro de você. Porque há momento que é para você se levantar como um soldado, profetizar, e Ele vai te impulsionar nisso se você deixar e der lugar a Ele. Mas há momento onde Ele vai colocar uma paz no seu coração, onde as pessoas do lado de fora vão falar, você é louco, se você eu não aguentava. Mas você vai falar, eu sei que o meu Redentor vive, Ele está comigo, Ele não me abandonou. As coisas estão ruins do lado de fora, mas no meu coração há uma paz. Eu sei que Deus está trabalhando, irmãos. Eu sei que Deus está trabalhando e você sabe a hora de calar, a hora de acalmar, a hora de descansar. Domingo foi falado a respeito de descanso. É só isso que Deus quer fazer a gente entender. Porque às vezes a gente sabe o propósito, mas não sabe a hora. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas às vezes eu confundo a hora. Tem hora que eu me levanto, irmão, com fé, aí eu quero profetizar. Tem hora que eu estou, irmão, que eu faço assim, se puder alguém pregar para mim aí, que hoje o negócio está estreito. Mas o Espírito está lá dentro. E hoje Ele quer acender essa lâmpada. Mais ainda, não é que estava apagada não, mas Ele quer acender. Ele quer que você enxergue essa luz brilhando aí. Ele quer que você saiba que tem alguém aí dentro agindo. E a tua vitória não está na sua boca de um jeito ou de outro. Porque se for para determinar, você vai profetizar, vai falar, eu profetizo a cura hoje. Você vai alcançar a vitória. Só que se também for para romper isso e falar para Deus, seja feita a tua vontade, também está na sua boca. Porque se você não entregar, você vai ficar lutando. E a Bíblia fala que Jesus falou para Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quer ver se você não ter sucesso? É você bater contra a vontade de Deus. É você se esforçar quando Ele quer fazer de outra forma. Existe um mar, é um rio. E hoje, literalmente, a gente vai entrar nesse rio a ponto de deixar os nossos pés saírem. Irmão. Pensa num negócio que eu sempre tive medo. Eu não sei nadar, irmão. Você já imagina, né?
Eu entro em piscina, eu entro nesse lugar, se eu tirar o pé do chão, irmão, acabou. Eu tenho medo, eu fico me segurando em algum lugar. Mas na presença do Senhor, o Senhor me fez entender isso. Existe um rio, onde Ele quer que você entre até você tirar o pé do chão. Porque enquanto você está com o pé do chão, você decide se você vai, se você volta, e você pode se enganar. Voltar na hora que é para ir e querer ir na hora que é para parar. Agora, tira o pé do chão. Confia no Espírito Santo nessa noite e abre a sua boca para falar para Ele: me conduz hoje, me conduz na oração, me conduz no louvor, me conduz na pregação, me conduz na palavra, me conduz no caminho, me conduz no meu emprego, me conduz na minha casa, me conduz na minha família, me conduz no ministério, me conduz em todas as coisas, me conduz, Espírito Santo, me conduz. Você pode declarar nessa noite: me conduz, Espírito Santo, me guia, me dirige, me orienta, me ensina, Espírito Santo. Tenha liberdade na minha vida. É só isso que Ele quer de você. Eu estou encerrando, irmãos, a minha oportunidade. As irmãs poderiam pegar um cálice em nome de Jesus. Glória a Jesus. Não, você sabe, a vai ficar a bateria. Aleluia, Deus. Dá lá para nós. Tem liberdade aqui, é da manhã, né? Da manhã. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa entrar, fazer morada, meu Pai, transformar o nosso ser nessa noite, meu Pai. Completa essa obra que o Senhor iniciou em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus.